Olá pessoal, vamos começar mais uma videoaula do Mecânico Sênior falando um pouquinho mais sobre ponto de equilíbrio. Dessa vez exibindo de modo gráfico aqueles dados que nós até usamos no nosso exemplo utilizando a ferramenta do sistema mecânico. Dessa vez vamos começar olhando um gráfico exibindo os mesmos 30 mil de faturamento daquele exemplo e supondo uma corrente aqui de dias de 31 dias, que seria mais ou menos um mês. Muito bem, esse aqui começa o meu mês. Como todo mês do mecânico, ele começa com o que? Faturamento zero. À medida que vai passando o tempo, esse mecânico vai trabalhando, a oficina dele vai faturando e ao longo dos dias, lembrando do nosso exemplo, chegamos lá nos 30 mil ao final do mês dele. Muito bem, essa seria a primeira, apesar de ser uma reta, nós chamamos isso de curva. Essa é a primeira curva. Se vocês ainda lembrarem do nosso exemplo, ele mostrava lá que as despesas fixas dele eram de R$ 7.500. Que era o quê? Era o salário da menina, mais o aluguel do barracão, mais despesa com telefone, internet e outras coisas. Então a oficina gasta, faça chuva, faça sol, para abrir e funcionar vai gastar seus R$ 7.500 por mês. Então tá aqui, ó, custo fixo, sempre 7.500 e o meu faturamento aqui. A seguir, nós temos o que? O custo variável. Por que variável? À medida que esse cara vai vendendo, esse custo vai aumentando. Por exemplo, enquanto ele não vender nada, ele não paga imposto, não paga comissão. Mas à medida que ele vai vendendo, então ele vai gerando imposto, vai gerando comissão e também o custo do material que ele está vendendo, ou da peça ou do produto. Se a gente faz com que ele saia daqui do ponto zero em relação ao mês, mas do mínimo do fixo e à medida que ele vai produzindo, essas duas curvas, né, essas duas retas, elas vão se encontrar num ponto. Esse ponto aqui é o famoso ponto de equilíbrio. Vamos lá. Que a gente, olhando pelo gráficozinho, já sabia lá, 21.428 era quanto esse cara precisava faturar para poder empatar tudo que ele ganhava com o que ele gastava, e a partir dali se faz o lucro dessa pessoa. Se vocês lembram lá da diferença, lá ele tinha um lucro lá de R$ 3.000. Agora vamos para mais uma curvinha interessante. Se eu estou aqui e sei quanto que é o valor de faturamento que esse cara tem que fazer para empatar, eu também olhando aqui para baixo acabo descobrindo o quê? Quantos dias essa oficina precisa trabalhar para no mínimo empatar os seus custos. O que acaba acontecendo? Em época de Copa do Mundo, como a gente vive agora, ou cheio de feriados e emendas, se eu sei que eu vou ter dias aqui parados, eu sei que eu vou precisar colocar essa curvinha andando mais para cá. Por quê? Porque eu vou precisar de mais dias durante o mês para cumprir o mesmo faturamento e poder pagar as mesmas contas. Né? Não existe almoço grátis, todo mundo sabe. Outra coisa que é interessante aqui vocês pensarem é o seguinte: eu fiz a medição daqui em dias. Porém, vocês podem usar isso aqui, esta abscissa, como a gente chama aqui, para quê? Para qualquer tipo de medição que o teu negócio funcione. Essa aula é voltada para a turma do mecânico sênior, para oficinas mecânicas. Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, para uma empresa que faça parafusos. Legal, ela vem aqui e faz uma marca, 10, 20, 30, para ela saber quantos parafusos ela tem que fazer em um período, que ela está medindo aqui, para poder empatar e a partir dali saber quanto que ela vai ter de lucro. Se eu, por exemplo, trabalho com uma escola, eu tenho lá as minhas mensalidades que me pagam, tenho tantos alunos pagando as minhas mensalidades.
esse número de alunos vai estar aqui embaixo, em vez de dias vai ter aqui alunos. Então eu sei que para pagar todas as contas, pagar o professor, pagar o aluguel da escola, do prédio, pagar a secretária, pagar todo mundo, eu vou ter um ponto de equilíbrio. A partir desse número de alunos, o que tiver para cá vai ser lucro, o que se essa curva fechar aqui, eu vou estar no prejuízo, preciso correr atrás de mais matrículas. E isso funciona para qualquer coisa. Ainda voltando ao nosso número de oficinas mecânicas. Se eu trabalho, por exemplo, com automóveis de uma locadora, por exemplo, como a gente tem clientes nesse esquema. Bom, eles têm um custo e uma lucratividade por carro. Eles vão colocar aqui quantos carros, então eles também vão saber quantos veículos em um determinado período eles precisam fazer para poder empatar o negócio e ter lucro ou não. É isso aí, meus amigos, é mais uma videoaula aí para dar uma ajudada aí nessa parte burocrática administrativa que tem toda oficina e tem necessidade de saber porque dinheiro não admite desaforo. Um forte abraço a todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.